Tudo Isto Pro vale a pena? Eu recebi esta pergunta essa semana de um aluno meu no DNA Produtivo, onde eu uso a versão gratuita do Todoist vinculada com a Google Agenda. E ele me fez essa pergunta: Jorge, quando vale a pena eu assinar a versão Pro do Todoist? E aí a gente trocou uma ideia, a gente conversou. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para você quais são as diferenças entre o Todoist gratuito e o Todoist Pro, a versão paga, e também, na minha visão, para quem é indicado o pago. Então vamos lá. Primeiro, se você ainda não sabe o que é o Todoist é uma ferramenta de organização de tarefas. Ele foi montado para isso, né? É uma ferramenta que para mim é a mais simples, a mais funcional de todas elas aí que eu já utilizei. Eu já usei o Notion, já usei o Trello, já usei o TickTick, eu já usei o próprio Google Keep, as tarefas da Google. E o melhor de todos, aquele que eu uso aí nos últimos mais de 2 anos, né, é o Todoist. E eu sempre usei a versão gratuita nos meus cursos e treinamentos, tá? E eu vou te mostrar aqui as grandes diferenças entre o Todoist pago e o Todoist gratuito, e eu vou colocar para você aqui para que você consiga tomar uma decisão. Pô, será que vale a pena eu assinar o Todoist Pro? Vamos lá, então como é que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou mostrar aqui para vocês quais são as diferenças nos planos e quais são eles, né? Então, a versão gratuita, essa versão beginner aqui, ele fala aqui, ó, comece a organizar a sua vida de graça, né? Você não paga nada, você pode usar por tempo ilimitado. Aí tem a versão Pro, tá? Que ele faz o marketing da versão Pro é que você vai conseguir organizar o seu trabalho e a sua vida pessoal aqui neste modelo. Quando ele diz para nós, né, eu estou desmistificando aqui o cenário, vamos dizer, que a versão gratuita é mais para uma organização da vida mesmo, do dia a dia e da rotina. E ele tem também uma versão business, que eu não vou entrar no mérito tanto, que é para quem trabalha em grandes equipes, tá? Você vai ver aqui, ó, até 500 projetos, né? Um espaço de trabalho em equipe com muitos compartilhamentos. Ele vai colocar a questão de cargo, permissão, pastas de projetos, membros e convidados. Então é uma versão realmente para quem trabalha em equipe, para quem quer gerenciar isso através de uma grande equipe. Não vou entrar no mérito desse último plano aqui. Mas vamos lá, vamos entender, eu vou mostrando para você a diferença aqui e eu vou mostrar também a construção do meu Todoist aqui. Então, o primeiro ponto, a primeira diferença é, na versão gratuita você pode usar 5 projetos pessoais e na versão paga são 300 projetos pessoais. 5 projetos já me atende e eu já acredito que seja completamente o que você precisa. Tanto é que eu uso 5, vou mostrar aqui quais são os 5 projetos e eu ensino você a construir esses 5 projetos, né, ó, com subseções aqui dentro do DNA Produtivo, onde eu te mostro do absoluto zero como é que você pode organizar a sua vida, organizar os seus projetos, organizar as suas rotinas dentro do Todoist. Por que 5 projetos são mais do que necessários? Porque eu uso esta parte que o Todoist chama de projetos para listas de tarefas. Então eu construo aqui 5 listas. Uma lista nessa semana, onde dentro dela eu tenho aqui, né, algumas outras áreas, algumas sessões. Eu tenho uma lista para tarefas das próximas semanas. Eu tenho uma lista para tarefas que são recorrentes. Eu tenho uma lista para tarefas que é algum dia talvez, aquelas coisas que eu não quero esquecer, mas que eu não vou fazer agora. E eu tenho uma última lista que eu chamo de agenda, que é tudo aquilo que está lá na minha Google Agenda, que são meus compromissos e as minhas rotinas. E no caso aqui,
as minhas mentorias individuais, aquelas que já estão marcadas. Isso é mais do que necessário. Você não precisa mais do que 5 projetos. Você ter lá na versão paga 300 projetos, o que corre o risco de você fazer? De você querer organizar a sua vida por áreas da vida, porque daí você tem muitos projetos. Aí você fala, eu vou fazer um projeto aqui para minha parte pessoal, um projeto para o trabalho, um projeto para o meu relacionamento, um projeto para as minhas rotinas, um projeto para o meu financeiro, um projeto para minha área espiritual, um projeto... Só que aí o que vai acontecer é que você vai se embolar, se embananar no meio de tanta tarefa. E vai ficar muito complicado para você, com muitos projetos, você entender realmente aquilo que importa. Então, ter 5 projetos é muito mais do que suficiente. Você pode até trabalhar com 3, 4, 5 tá ótimo. Então, ter 300 projetos na versão paga não justifica isso. Deixa eu falar o valor, né? Você já deve ter visto aqui. Nem é um absurdo assim, é $2,40 por mês, né? Se você assinar a versão anual, vai dar em torno de $30, em R$180 arredondando aí por ano para os recursos Pro. Então não é pelo valor, não é porque assim, nossa senhora, que grande investimento que eu vou fazer. Não é sobre isso, mas é realmente a questão da necessidade, tá? Então, pelos projetos, não vejo uma grande necessidade, tá? Na versão gratuita, ele até coloca aqui, né, uma adição rápida e inteligente. Na versão paga, isso também existe, tá? E esse, para mim, é um dos grandes pontos a favor do Todoist. Vou aqui, ó. O que é a entrada rápida aqui, entrada inteligente? Como é que ele chama? Vamos lá? Ele chama de ação rápida inteligente. O que é isso? É isso aqui, ó. A hora que eu vou adicionar uma tarefa, primeiro que ele tem atalhos, né? Ó, se eu apertar a tecla Q, ele já abre aqui para eu colocar a tarefa. E eu posso colocar aqui, né? Ó, ir à reunião amanhã. Olha lá como ele já vai de maneira inteligente detectando aquilo que eu falo. Amanhã 14 horas. Então, ele já agendou. Você vê, ó, ele já entendeu que eu quero isso amanhã às 14 horas. Só que aí eu vou colocar isso aqui na minha lista de tarefas, agenda. Então, eu venho aqui, eu já coloco uma hashtag. Isso é um compromisso. E eu já vou escrever aqui, ó, compromisso. Tá vendo? Opa, cadê? Deixa eu ver certo, né? Compromisso. Ó, ele já entrou lá na aba agenda, compromisso. E aí eu vou adicionar esta tarefa. Se eu for aqui na minha agenda, olha lá, ó, cadê? Aqui, ó, ir à reunião, tá vendo? Amanhã às 14 horas. Deixa eu excluir aqui para não ficar aqui. Ou seja, essa ação inteligente que ele traz aqui, isso para mim é o que mais me encanta no Todoist. E isso tá na versão gratuita, tá? A questão de lembretes de tarefas. Essa parte de lembretes de tarefas, apesar de estar aqui no gratuito, tá? Não tem, já é uma versão paga, então talvez essa página aqui ela esteja desatualizada, talvez não, com certeza, porque isso você não consegue fazer na versão gratuita. Se eu abrir qualquer coisa aqui, você vai perceber, ó, lembretes, ele tem esse sinalzinho aqui, ó lá, faça upgrade para mais lembretes. Qual que é o único lembrete que você tem? Na hora da tarefa, né? Ou seja, na hora dele, ele aciona um lembrete. Então, para mim, isso aqui, né, não tem muito valor, vamos dizer assim, né? Mais uma notificação e eu não uso a notificação do meu celular, então para mim isso não tem lembrete. Se você for para uma versão paga, você vai ter outros lembretes. Você pode colocar 30 minutos antes, você pode colocar 1 hora antes, 10 minutos antes, enfim. Isso daí tá na versão paga, tá? Então, ele coloca lembretes de tarefas, mas na verdade não é os lembretes, é só o lembrete na hora ali. Layouts flexíveis de listas e painel, 3 visualizações com filtro, vamos lá. Você pode usar 3 filtros aqui no gratuito, que para mim também já é algo que para mim está ok. Deixa eu sumir daqui que vai aparecer para vocês, ó. Se eu clicar em filtros e etiquetas, opa, dá para eu ficar aqui.
Se eu colocar filtros e etiquetas, o que acontece? Você só consegue usar 3 filtros que eu uso para as minhas prioridades, P1, P2 e P3. Só que na realidade, o que acontece? O Todoist gratuito, ele libera etiquetas indeterminadas. Você não tem quantidade de etiqueta. Gente, e etiqueta também serve como filtro. Tá tudo certo. Então olha aqui, as minhas etiquetas, na verdade, são filtros. Se eu quero ver as tarefas que estão ligadas lá na secretaria que eu trabalho, né? Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, que eu sou secretário, tá aqui. Se eu quero trabalhar com as minhas listas de projetos, tá aqui. Se eu quero trabalhar dentro dos meus lembretes, tá aqui. Repara, então, as etiquetas, ela também faz o papel do filtro, né? Os filtros são minhas prioridades aqui, ó. A diferença de um filtro é que o filtro ele fica mais personalizado, né? No caso, ele fica coloridinho aqui. Então, para mim, não é um negócio que faz tanta diferença. Eu acredito que com 3 filtros, trabalhando o filtro 1 para atividade essencial, o filtro 2 para atividade importante, o filtro 3 para atividades desejáveis, que é isso que eu ensino você também lá no DNA Produtivo, e tem vídeo aqui no canal mostrando o meu método de priorização, ele vai atender muito bem a demanda pela quantidade de filtros aqui. E as etiquetas, ela faz um papel muito importante. E olha como é que é simples também, ó. Se eu quiser colocar filtros e etiquetas, então eu vou colocar aqui, ó, teste. Se eu quiser colocar uma etiqueta, é só eu digitar o arroba, ó. Digitei o arroba, ele já vai abrir todas as minhas etiquetas aqui, tá vendo? E se eu quiser colocar o filtro, na verdade, o que eu coloco? Eu só digito o nome dele, ó, P1. Olha lá, ele já abriu aqui, tá vendo? P1. P2, opa, cadê? P2, olha lá, tá vendo? Então, ele já vai trabalhar assim com os filtros também, com as minhas prioridades, tá? Então, essa maneira aqui de trabalhar esses recursos inteligentes, essas ações rápidas do Todoist, de novo, para mim é o grande ponto, tá? Ele trabalha com uma semana de histórico de atividade, ok? E ele faz 3 integrações, tá? Ele fala que integra e-mail, calendário e mais. O Todoist gratuito faz 3 integrações. Eu utilizo uma única integração que é com a Google Agenda, tá? Mas eu já utilizei com o Gmail, já utilizei com o Notion. Então, pô, 3 integrações que você faz, tá muito mais do que suficiente. Agora vamos lá. Para que tipo de pessoa que eu indico o Pro e quais são as grandes diferenças do Pro, né? Eu tô aqui até agora dizendo para você quais são as minhas preferências em relação ao plano gratuito. Agora, quais são as grandes diferenças do Pro e para quem eu indico que utilize o Pro? Primeiro, se você quer ter somente o Todoist como o seu sistema de produtividade, ou seja, você quer colocar tudo no Todoist, talvez seja interessante você assinar. Por quê? Porque o grande ponto a favor do Pro é o layout de calendário. O Todoist lançou agora, né, em 2024, no ano passado, esse layout de calendário aqui que ele não tinha antes. Então você fala, poxa, Jorge, eu não quero utilizar, e eu tenho alunos assim, tá? Fala, Jorge, eu não quero utilizar a Google Agenda como calendário. Eu queria usar o calendário do próprio Todoist. Tá, então você tem que assinar. Porque daí você vai usar um layout de calendário que na versão gratuita não acontece. Deixa eu colocar para você aqui, ó. Se eu colocar aqui na minha aba nessa semana, se eu for aqui em cima no canto superior na aba visão, ó, dá para olhar como listas, ó, eu não gosto uma embaixo da outra, eu gosto de usar como painel, né, que fica um Kanban, que eu consigo levar as coisas de um lado para o outro. E a versão calendário, ó, é um upgrade. Então eu não consigo utilizar, ó lá, ele me dá aqui, né, para eu fazer a assinatura, tá? Então é isso. O que acontece? Eu vou utilizar o calendário da Google, não tem nenhum problema. Eu uso o calendário do Google integrado aqui e para mim faz toda a diferença. Jorge, e se eu quiser usar só o Todoist gratuito? Cara, usa. Na realidade, o que acontece? A Google Agenda, ela está lá. Se você é como eu, uma pessoa visual, uma pessoa que gosta de olhar e que gosta de enxergar os espaços. Deixa eu abrir a minha Google Agenda aqui para te mostrar.
A Google Agenda ela é muito mais visual do que algo que é crucial no seu sistema de planejamento e de produtividade. O que realmente vai fazer a diferença no seu sistema de produtividade é o seu Todoist, são as suas listas de tarefas, é a organização das suas tarefas e não dos seus compromissos, e não da sua agenda. Ó, essa é minha agenda, tá vendo? Então por que eu gosto dela? Eu gosto dela porque eu já sei que na parte da manhã eu vou efetuar as minhas rotinas, que está tudo em verde. Eu olho aqui e vejo quais são os meus compromissos, que é tudo isso que está em laranjado, e eu sei aonde estão as minhas mentorias, que está em roxo. Que se você analisar, é exatamente o que eu tenho nessa aba aqui do Todoist, ó, aba de agenda. Então, tudo isso que está aqui é o que está na minha agenda também, entendeu? Por isso que eu estou falando, a aba, né, calendário aqui, ela é mais para a questão da visualização. E eu gosto muito de ver que, pô, segunda tá puxado, quarta tá puxadíssimo, até na hora do almoço aqui eu vou estar comprometido. Quinta e sexta tá mais tranquilo, então eu gosto de ter essa visualização. Só que não é assim isso que vai mudar muita coisa, tá? Então, o layout de calendário. Outra coisa que acontece, outras duas coisas aqui. Duração da tarefa e prazos. Isso daqui, se a gente for olhar, vou abrir uma tarefa aqui para você ver também. O que vai acontecer? Essa questão de prazo... Pô, não tá abrindo. Abre aqui, pô. Essa questão de prazos aqui, ela vai te dar só na versão paga também. Pera aí, gente, não tá abrindo aqui. Vamos lá. Vai ficar sem corte o vídeo aqui, ó. Vamos lá. Abriu, pronto. Tá vendo aqui, ó, prazo. Nunca mais perca um prazo. Faça um upgrade. O local, se você quiser colocar o local das coisas aqui também, tá? Então, o que acontece? Essa questão do prazo, o que eu faço? Eu determino aqui, gente. Eu determino aqui na minha Google Agenda. Eu puxo a minha telinha para lá e para cá, ó. Beleza, eu determino o meu prazo e tá tudo certo, entende? Então, existem outras maneiras de trabalhar dentro do Todoist gratuito que tem aqui essa questão do prazo e de duração da tarefa. É óbvio que se tivesse esse recurso de uma maneira mais rápida, iria ajudar. Claro que iria, mas eu consigo muito bem também vir aqui e fazer isso aqui no meu Todoist. Ó, teste hoje, 14 horas, e aí entenda que tudo que você coloca hora, se está integrado com a sua Google Agenda, vai para a Google Agenda, essa que é a integração e a nova integração, tá? Vou deixar um vídeo para você no final que eu mostro como é que é a nova integração. Então, teste hoje, 14 horas. Olha o que vai acontecer. Aqui eu não consigo mais colocar a duração dele, como eu conseguia antes. Agora é só no pago. Deixa eu pôr aqui no hoje. Só que olha lá, beleza, ó, tá até aqui, já passou. Ó, hoje, 14 horas. Cara, eu coloco a duração, é só eu puxar. E aí eu puxo aqui, ó, coloquei das 14 às 15h45. Se eu voltar lá, olha aqui, já apareceu aqui, cara, o prazo. Então tá tudo certo, beleza, não tem problema nenhum, entende? Não é isso que vai fazer a grande diferença, tá? Então ele tem assistente de IA aqui, enfim, tem lembretes personalizados, como eu disse para você e tal. Beleza, só que na realidade, então vamos lá, pra gente finalizar esse vídeo aqui. Eu continuo usando a versão gratuita, eu acho que atende demais, eu ensino você a utilizar ela nos máximos recursos e naquilo que você precisa, até porque a versão gratuita, ela me dá aquilo que realmente eu preciso, aquilo que realmente é necessário. Ela não fica assim, 300 projetos, porque daí eu vou começar a inventar coisa que não precisa. Então, por isso que eu não assino o Pro e eu trabalho com o gratuito. E aí, se você quer aprender como que eu monto ali, como que eu estruturo as minhas 5 listas de tarefas, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui para você.